The birth of Jesus. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Good morning. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. I'm very happy to be here today. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus I want to firstly thank Jesus pelo mover do Espírito Santo de Deus for the move of the Holy Spirit que nos trouxe até aqui. that has brought us here. Eu louvo a Deus I worship God por este dia em especial. for this day in special. Para minha vida, For my life, como ministro do Senhor, as a minister of the Lord, este dia this day é um marco. is marked. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, I praise God for the life of this church que gentilmente that kindly nos tem cedido o espaço has given us space para as sextas-feiras estarmos aqui orando. so that we can meet here on Fridays to pray. O nosso único desejo Our only desire é glorificar a Deus, o nome do Senhor Jesus neste lugar. is to glorify God in the name of Jesus in this place. Amém? Amen. Quando o Senhor me trouxe do Brasil para cá, When the Lord brought me here from Brazil, o Senhor me deu uma palavra, the Lord gave me a word que nós iríamos participar do que Deus estava fazendo that neste lugar. we would take part in what God is doing in this place. Então nós não viemos aqui abrir uma igreja, So we didn't come here to open a church, como muitos brasileiros fazem. as many Brazilians do. Nós só viemos estender aquilo que começou We only came to extend what had already begun num dia como este, on a day like this, quando o nosso Jesus nasceu. when our Jesus Christ was born. Então eu entendo que a igreja do Senhor, ela começou And so I understand that the church of the Lord, it begun não quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, not when he was crucified, died, and resurrected, mas quando ele nasceu. but when he was born. Porque quando ele nasceu, Because when he was born, o tempo parou. the time stopped. Houve o antes e depois de Cristo. There was the before and after Christ. Então passou a existir And so there came into existence novo movimento do Senhor. a new movement of the Lord, Embora ainda como bebê, even though he was a baby, novo movimento a new movement no mundo espiritual in the spiritual world. estava inaugurando na terra It was being inaugurated on earth, novo tempo. a new time. Amém? Amen. Então nós celebramos hoje And so we celebrate today o início de uma nova história the beginning of a new story em Cristo Jesus. in Christ Jesus. Aleluia! Amen. Mas antes de eu continuar, But before I carry on, eu preciso apresentar a minha voz. I need to present to you my voice. Este é Pedro. I'm Pedro. E Pedro Hello. eu louvo a Deus pela vida dele. I praise God for his life. Pedro, junto com Paulo, Geise, Together with Paulo, eu JC. queria que eles ficassem em pé, por I'd favor. like them to stand up, please. O Benício. And Benicio. E está faltando um integrante, que é o And Bernardo. there's also another one who's missing, my older brother. Ele faz parte da nossa equipe, We're all part of the same team, daquilo que nós carregamos. of what we carry. Eles são as pessoas que estão junto conosco, They're the people that are together with us, clamando ao Senhor, crying out to the Lord, para que a obra do Senhor se complete na terra, for the Lord's work to be complete on junto com earth, esta linda igreja. just with also with this beautiful church. Obrigado, Paulo. Thank you. Nós estamos a poucos dias do Natal, We're a few days away from Christmas, uma data muito especial para todos nós cristãos, amém? a very special date for all of us Christians, amen? Porém, é necessário relembrarmos que, embora comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, But we also need to remember that even though we celebrate Jesus' birth on the 25th of December, esta não é a sua data de nascimento. that wasn't the day he was actually born. Historiadores, arqueólogos, estudiosos Historians and archaeologists já mais do que afirmaram
They have more than confirmed que o nascimento de Jesus ele se deu no período da primavera na Palestina, that Jesus was actually born during the spring in Palestine, mais ou menos entre maio e junho. in between May and June. Mas nós, como todos os cristãos no mundo, But we, as all Christians in the world, comemoramos o Natal celebrate Christmas no dia 25 de dezembro. on the 25th of December. E não tem nada de errado nisso. And there's nothing wrong with that. O importante é nós sabermos The important is for us to know, quem nós estamos celebrando. who are we celebrating? Os irmãos me perdoem The brothers forgive me que às vezes eu tenho uma entoação de voz um pouco forte. that sometimes I speak loudly. Então não me leve a mal. And so don't take it in a bad way. Eu não estou dando bronca. I'm not shouting at you guys. Eu só quero transmitir a palavra do I Senhor. just want to transmit the word of God. E eu me empolgo muito com isso. And I get very excited with this. Eu me alegro muito com isso. I get very happy with this Porque eu estou transmitindo because I'm transmitting. aquilo que Deus colocou no meu I'm coração. saying what God has put in my heart. E eu me empolgo com isso. And I get excited with this. Adilson, me perdoe. And O Adilson está caminhando um pouco mais perto de nós. is walking a little bit closer with us. Ele está me conhecendo um pouco mais. And he knows me a little bit E ele better. sabe que eu me empolgo. And he knows that I get really Aí depois você excited. conserta alguma coisa aí. And he can fix something. Mas eu diria que assim como a Santa Ceia, But I'd say that just like the Holy a Communion, ceia do Senhor, the communion of the Lord, the supper, que é ordenada por Jesus, that was ordained by Jesus, ela se tornou um memorial de esperança para nós. it has become a memorial of hope for us. A esperança de um novo céu e de uma nova terra. The hope of a new heaven and the new earth. A celebração da morte e da ressurreição do The Senhor. celebration of the death and resurrection of E Jesus. nós cremos na volta iminente de Cristo. And we believe in the coming of Christ. Pode ser agora. It could be now. Amém? Amen? Estamos prontos? Are we ready? Precisamos estar. We need to be. Porque o Senhor pode bradar no céu a qualquer momento. Because the Lord could come As from heavens at trombetas any vão time. tocar. The trumpets will sound. A Bíblia nos garante isso. The Bible guarantees E this. nós estaremos nos encontrando com o And Senhor. we're going to be meeting with E the nós Lord. aguardamos este grande dia. And we await for this great day. E a Santa Ceia anuncia isso. And the Holy Communion, it announces this. E o Natal, ele precisa ser celebrado da mesma And forma. Christmas needs to be celebrated in the same way. Porque foi por causa do Natal. Because it was because of O Christmas, Natal de Cristo the Christmas of Christ, é que tornou a ceia possível. that made the communion possible. Aí você talvez poderia dizer para mim, mas a Páscoa já era celebrada. And now you could tell me, oh, but Passover was already celebrated. Com certeza, ela já era Yeah, celebrada. it was. Mas na ceia do Senhor, But in the communion of the Lord, the Holy Communion, o personagem agora, the person there now, principal, the protagonist, é Jesus. is Jesus E o seu sacrifício na and cruz. his sacrifice on the cross. E esse sacrifício nos ligou And- diretamente ao Pai. And the sacrifice connected us directly with the Father. Antes nós precisávamos de um sacerdote. Before we needed a priest. O ser humano precisava de um The sacerdote human needed a priest que o representasse diante de Deus. that would represent them before God. Agora Jesus é o sumo Now sacerdote. Jesus is E the ele high diz, você priest. tem livre acesso And a he mim. says, you have free access to me. E agora então ele nos fez sacerdócio real. And now he has made us royal priesthood. Todos nós. All of us. Então nós temos esse livre And acesso. so now we have this free access. E tudo isso foi possível And all of this was por possible causa do Natal. because of Christmas. Amém? Amen? Então nós precisamos celebrar este dia And so we need to celebrate this day com a mesma seriedade, with the same seriousness, com a mesma the responsabilidade same responsibility que nós celebramos a ceia do that we Senhor. celebrate the Holy Communion. Porque a ceia só foi possível Because the Holy Communion was only possible por causa do nascimento de Jesus. because of the birth of Jesus. Vocês estão me entendendo? Do you understand me? Então, para que o reino de amor, justiça e graça sejam manifestos na terra hoje, And for the kingdom of love, grace and justice to be manifest on earth today, Deus tem movido todos os meios God has moved all the things para que o seu plano eterno so that his eternal plan de ter um povo que se comunique com ele, to have a people who can communicate with que him, tenha intimidade com ele, that has intimacy with him, este plano this plan precisa se completar. needs to be complete. E ele responsabilizou a mim e a você. And he has given us the responsibility. Ele responsabilizou a igreja dele He gave the church the responsibility para fazer esse movimento na terra, to make this movement on aonde o earth, reino de Deus seja estabelecido na terra. where the kingdom of God is established on earth. E eu e você And me and you precisamos nos incumbir disso. need to have this responsibility. Talvez você me pergunte, mas o que isto tem a ver com o Natal? And you may ask me, what does this have to do with Christmas?
tem tudo a ver com o It Natal. has everything to do with Christmas. Porque Deus, Because God, por meio do seu Espírito Santo, through His Holy Spirit, engravidou Maria, He made Mary get pregnant, que era uma loucura para aquela época. which was craziness at that time. Você imagina que José trouxe para si Imagine that Joseph brought to himself uma mulher a grávida woman who was already pregnant. para ainda ter esta mulher em outro momento For him to have that woman in another time como sua esposa. as his wife. Então você imagina os olhos da sociedade na época, So now imagine the eyes of society at that time. olhando para aquele homem, Looking at that man caminhando para Jerusalém, that's walking to Jerusalem, uma mulher barriguda, a woman who's pregnant, quase 9 meses de gravidez, nearly 9 months pregnant, em 4 dias de caminhada, walking for 4 days numa terra árida. in a desert. Loucura! It's craziness. Tanto ir para Jerusalém, Going to Jerusalem como José aceitar essa mulher. and Joseph accepting this woman. They're both crazy things. Eu vou dizer algo para você que não está na Bíblia. I'm going to tell you something that's not in Eu the Bible, creio. but I believe Que o maior milagre that the biggest miracle não foi Maria engravidar de Jesus, wasn't Mary getting pregnant with Jesus, mas foi José ser convencido de ser o pai de Jesus. but it was Joseph being convinced to be the father of Jesus, Porque ele quebrou because he broke toda a regra, every rule, todo dogma every preconceived thoughts and beliefs they had daquela época. at that time. Eu imagino o quanto ele foi criticado pelos amigos. I imagine how much he was criticized A by his Bíblia não friends. relata isso, The Bible doesn't say this, mas ele aceitou but he accepted o plano natalino the Christmas plan de Deus. of God. Então, na verdade, Maria ela foi agraciada And so actually Mary was given grace e José foi convertido. and Joseph was converted. Eu posso dizer para você que José foi a primeira alma a se converter a Cristo. I could say to you that Joseph was the first soul to be converted to Christ. A Bíblia não relata isso, The Bible doesn't say this, mas ele precisou aceitar o plano de but Deus. he needed to accept the plan of God. Porque se José não tivesse aceito o plano de Because if Deus, Joseph hadn't accepted this plan, talvez hoje nós não estaríamos aqui falando do que aconteceu com essa família. maybe today we wouldn't be talking about what had happened with this family. E here. aquela família era uma família comum como a minha e a sua. And that family was a common family, just like mine and yours. E assim como Deus olhou para Maria And e just encontrou graça nela, God looked at Mary and found grace in her. o Senhor encontrou graça em Maria. The Lord found grace in Mary, Porque quando o Senhor olhou para Maria, because when the Lord looked at Mary, ele olhou também para José. he also looked at Joseph. E ele encontrou algo no coração de And he José found something in the heart of que Joseph precisa encontrar no meu e no seu that he coração. also needs to find in mine and your heart. Deus encontrou no coração de José God found in the heart of Joseph um coração disposto a obedecer, a heart that was open to obey. mesmo que para isso ele pagasse com a sua moral, Even if to do this he had to pay with his morality, com a sua idoneidade, to pay with his principles, com a sua história. with his honor, with his history. José, quando aceitou Maria grávida, Joseph, when he accepted ele, pregnant Mary, ele sacrificou a sua história he sacrificed his story para começar uma nova história to start a new story que foi marcada na eternidade. that was marked in eternity. Isso é Natal. And that's Christmas. Isso é Natal. That's Christmas. Eu e você, Me and you, nós precisamos entender we need to understand que existe um movimento no céu that there is a movement in que os heaven meus olhos não podem that enxergar, my eyes cannot see, mas ele existe. but it exists. E o Senhor deseja estabelecer o plano dele na terra, And the Lord desires to establish his plan on para earth que o nascimento so that the birth e a crucificação and the crucifixion tenha valor na nossa casa. may have value in our homes. Amém? Amen? Desculpa porque eu sou muito emotivo. Sorry that I'm so emotional E eu acabo chorando mesmo. and I cry, Mas não se levem pela minha emoção. but don't be taken away by my Compreenda, por emotion. favor, a palavra que o Senhor está nos transmitindo Please hoje. understand the word that the Lord Os is céus estão talking em to us about movimento. today. The heavens are in movement. E o primeiro movimento que eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler, And the first movement that I see in this text that we read ele se encontra no primeiro versículo. is found in the first verse. Deus move todas as coisas para que o propósito eterno se cumpra. God moves everything for his eternal purpose to be fulfilled. Ele move todas as coisas. He moves everything, O possível e o the impossível. possible and the impossible. Nós precisamos ser obedientes se queremos viver um milagre do amor de Cristo na terra. We need to be obedient if we want to live the miracle of God's love on earth. Imagine você, Imagine you,
Deus move o coração do primeiro imperador romano God moves the heart of the But- first Roman emperor para estabelecer uma lei to establish a law para que naquela época so that at that time todo o povo se movesse para Jerusalém all the people would move to Jerusalem para fazer um recadastramento. for a census. Mas quando que se dá isso? But when does this happen? Quando Maria está para dar à luz. When Mary is about to give birth. E então Maria, And so Mary, com o seu marido, with her husband, possivelmente com um jumento a pé, possibly with a donkey or walking, eles andam 4 dias até they Jerusalém walk 4 days to Jerusalem para poder fazer o recadastramento. so that they can get registered. No meio do caminho eles param em Belém Halfway through, they stop in Bethlehem, e Maria dá à luz and Mary gives birth num lugar de muito luxo. in a place full of luxury, Afinal de contas, nascia o Rei dos Reis. because the King of Kings was being born. Tudo isso, All of this, por que Deus moveu o coração do imperador? why did God move the emperor's heart? Para que uma profecia que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, So that a prophecy that is in Micah, chapter 5, verse 2, may be fulfilled se cumprisse naquele dia. on that day. Em Miqueias 5:2, a palavra diz: Mas tu, Belém, embora sejas pequena entre milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Nós precisamos entender, We need to understand Deus não mudou. God hasn't changed. Deus não mudou. God hasn't O changed. seu amor, His a love, sua justiça, His justice, a sua graça, His grace, a sua misericórdia His mercy, é para it sempre. is forever. Amém? Amen. Isso não mudou. This hasn't changed. Ele não é o Deus do ontem. He's not the God of Ele é o yesterday. Deus do já. He's the God of now. Amém? Amen. Então, o de repente de Deus, And so the all of a sudden o of Deus God, do já, the God of now, pode suprir a sua He necessidade, can fulfill your needs, ouvir e responder o seu clamor to hear and answer your Hoje, crying out today na sua mesa natalina, on your Christmas quando você table, estiver reunido com a sua when família. with your family. Deus moveu o coração de um imperador God moved the heart of an para que a emperor profecia de um profeta se cumprisse na vida do seu so filho. that a prophecy from a prophet may be fulfilled in his son's life. O que ele seria capaz de fazer por você, So now imagine what God would do for you que está aqui na igreja, that is here at the church, cultuando esse Deus vivo, praising this living God, adorando esse Deus vivo? worshipping this living Você God. está diante dele, You're before Him, clamando a ele, crying out to adorando Him, ele, worshipping Him, exaltando ele. exalting Him. O que ele seria capaz de fazer por você? Imagine what He could do for you. Ele já fez tudo. He has already done everything. Quando Jesus estava na cruz, When Jesus was on the cross, ele disse: está He consumado. said, "It is finished. It is done." O que o Senhor tem para você What the Lord has for you, já foi conquistado na cruz do it has already Calvário. been conquered in the Eu não cross. sei o que você tem buscado. I don't know what you have searched. Eu não sei o que você tem clamado. I don't know what you have cried Eu não out sei for. o que você tem insistido na I don't know presença what de you have Deus. insisted on in the Mas eu presence sei of de God. algo. But I know something. O nascimento The birth e a cruz and the cross, foi suficiente it was enough para me trazer todas as to respostas. bring me all the Mesmo answers. que muitas vezes eu não entenda. Even if sometimes I don't O céu understand. está em movimento. The heavens are Ao meu moving favor. on my Ao favor. seu favor. In your E favor. isso é imutável. And this doesn't change. Amém? Amen. Aleluia! Ninguém pode mudar os planos de Deus. No one can change the Não há plans of the ninguém que Lord. tenha maior autoridade There nem is no no céu one nem that na has more terra. authority on earth or in heaven. Toda autoridade, All todo authority, poder, all power, toda honra, all honor, toda glória all glory pertence somente it a belongs Ele, only to Him. o Rei dos Reis, The King of Jesus Kings, Cristo, Jesus o Christ, nosso Senhor. our Lord. Isso é imutável. And this doesn't Ninguém change. pode mudar isso. No one can Toda change honra, this. All toda honor, glória all glory pertence ao Rei belong Jesus. to the King Jesus. Yes! Somente a Ele. Only to Him. Somente a Ele. Only to Isso Him. é Natal. And that is what Isso Christmas é is. Natal. That's Christmas. Então, quando nós estivermos reunidos em torno da nossa mesa, So when we're gathered junto around com a our nossa table, família, together with our com os nossos families, amigos, with our friends, nós precisamos trazer em mente: we need to bring to our Jesus minds, é o nosso Natal. Jesus is our Christmas. Jesus mudou a nossa vida. Jesus changed our Jesus lives. mudou a nossa história. Jesus changed our E Ele story. não mudou And He hasn't somente a changed minha,
only Mas Ele mine vai mudar a story. história de toda a minha But He's also família, going to change the dos story of meus all my amigos, family, of all de my todos friends, aqueles que eu estou of all clamando. of those A I'm obra crying de out for. Jesus The não work parou, of Jesus porque hasn't eu stopped. estou aqui, Because porque I'm você here, está because lá. you're here. Isso não mudará. And this will E never isso é change. Natal. And that is what Isso Christmas traz is. sentido And that's what brings para todo o sacrifício, meaning to all the desde a época sacrifice. de José e Maria From Joseph and Mary's time até o sacrifício de Jesus na cruz. to the sacrifice of Jesus on the cross. Aleluia. Hallelujah. Isso é Natal. That's what Christmas is. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to O céu God. está em movimento. The heavens are in Movimento movement. de amor A movement of love ao seu favor in your favor e ao meu favor. and in my favor. Amém? Amen. Celebre o Natal. Celebrate Celebre o Christmas. Natal. Celebrate Mas olhando Christmas. para Ele But looking to Him como um movimento de amor as a movement of love por sua casa, for your home, por seus amigos. for your friends. Eu sei que o mundo está em guerra I know that the world is at war e mais ameaças de guerra. and there's more threats Mas to isso war. não muda o plano de Deus. But this does not change the plan of Não God. muda o projeto de It Deus. doesn't change the project of God. As coisas precisam The acontecer, things need to mas a happen. igreja do Senhor prevalecerá But the church of God will prevail até o dia Until em the que day Maranata, where ora vem Maranatha, Senhor Jesus. Jesus comes. Amém? Amen. O segundo movimento de amor que eu vejo nesse texto Now, está no versículo The 3. second movement of love that I see in this scripture is on verse 3. José e Maria, Joseph and Mary, eles foram forçados a uma they were circunstância. forced by a circumstance. Eles foram forçados a ir para Jerusalém They were forced to go to Jerusalem para poder se recadastrar. to register. Mas mesmo sendo forçados àquilo, But even though they were forced to do this, sabe aquela... Quantos aqui são casados? how many here are married? Sabe aquela conversa que você tem em secreto com o seu marido, com a sua You esposa? know that conversation that you have in secret with your wife and husband Que só vocês dois podem saber? that only you two can know? Eu penso que José e Maria tiveram uma conversa assim. I imagine that Joseph and Mary had a conversation like that. Que loucura é essa de ir para Jerusalém agora? What craziness is this of going to Jerusalem now? Já não bastava você estar grávida? Not only are you pregnant, Maria, vamos ficar por aqui mesmo. Mary, let's just stay here. 4 dias de viagem, 4 days traveling, deserto, desert, pedra. rocks, Se não basta esse jegue bravo ainda, esse jumento bravo. and this donkey as well. Claro que eu estou brincando, né, irmãos? Of course, I'm joking. Não sei se o jumento era bravo. I don't know if the donkey was actually angry. Não sei nem se tinha um jumento. I don't even know if there was actually a donkey. Mas eu estou aqui imaginando. But I'm imagining here. José e Maria conversando. Joseph and Mary talking. Sabe quando você planeja umas férias You know when you plan a holiday e de repente você vai entrar no carro, and all of a sudden you get in the você dá a car, partida no carro you start the car, e ele não funciona. and it doesn't work. Mas você fala, meu Deus, eu But you preparei say, tudo. oh my Lord, I prepared everything. E agora o carro não And now funciona. the car doesn't work. Eu acho que José olhou pro jumento e falou assim, por que esse jumento está I bravo? think Joseph looked at the donkey Vou and ter que asked, why amansar o is, jumento why is he primeiro. angry? I'm going to have to calm him down first. Mas tá bom, Maria. But okay, Mary, Vamos obedecer a Deus. let's obey the Lord. Embora eles foram forçados por uma circunstância. Even though they were forced by a circumstance. É isso que eu quero te dizer. That's what I want to tell you. Eles foram forçados por uma They were circunstância, forced by the circumstance, mas eles se deixaram guiar por Deus. but they allowed themselves to be guided by God. Mesmo que a circunstância na vida nos conduza a situações, Even though the circumstances in our life lead us to situations, situações difíceis, difficult situations, não podemos permitir we cannot allow que essa circunstância, that these que esses circumstances, sentimentos that these feelings venham guiar a nossa vida. guide our lives, Por mais difíceis que elas sejam, even though they may be difficult. Jesus precisa continuar governando, guiando a sua vida. Jesus Christ needs to carry on being governing and guiding your life. Jesus está nos guiando por meio do seu Santo Espírito. Jesus is guiding us through His Holy Ele Spirit. habita em você. He lives inside of you. Ele está em He você. is in you. E Ele deseja te conduzir And He desires to lead a you, to guide caminho you to a path aonde o reino dos céus where the kingdom of heavens seja manifesto, may be manifest, independente das circunstâncias. independently of your circumstances. Quantos aqui passaram por problemas esse How ano? many here have gone through problems this year? Pode levantar a mão. You can raise up your hand. Se você não passou por problemas, If you haven't gone through any problems, nós vamos orar para Jesus arrumar uns probleminhas para we're você. going to pray for Jesus to find some problems for you. Brincadeira. I'm joking. Eu quero dizer para você I want to say to you que há circunstâncias na nossa vida that the circumstances in our lives, que elas tentam nos abalar, they may try to bring us down, para nos tirar to take us away da onde o Senhor deseja que estejamos. from where God desires us to be. Problemas familiares,
problems in our family, conjugais, problems in our marriage, financeiros, financial problems, de relacionamentos. relationship problems. Normalmente os problemas Normally the problems estão relacionados a pessoas. are related to people. Mas a palavra do Senhor em But Provérbios the word of the Lord in Proverbs diz que o ferro com ferro se aguça. says that the iron with iron sharpens each Assim other. o amigo a outro amigo. And so the friend also sharpens Ou the seja, other Deus vai friend. usar pessoas para te afiar. And so God is going to use other people to sharpen you. E normalmente pessoas nos trazem problemas. And normally people bring us problems. O Paulo, Paulo, fica de pé, Paulo, por favor. please stand up. Esse é o Paulo. That's Paulo. Mas ele não é o espinho. But he's not the thorn. Mas ele é o Paulo. But he's Deus tem Paul. usado a vida desse homem. God has used the E life eu of this falo isso com man. liberdade porque eu já falei isso para ele, para a And I esposa say dele. this with freedom and because I've said this to him and his wife. Deus tem usado esse homem para me afiar. God has been using this man to Eu não- sharpen me. Eu não sei se ele me afia tanto quanto... Aliás, eu não sei se eu afio tanto a vida dele quanto ele afia I a don't know minha. if I sharpen him as much as he sharpens my life. Mas ele tem sido um homem de Deus na minha vida. But he has been a man of God in my life. Ele não me causa tristeza. He doesn't bring me sadness. Mas às vezes ele me irrita tanto. But sometimes he irritates me so much. Mas aí eu me acalmo But then I calm down e falo, eu sou guiado por Deus. and I say, I'm guided by God. Deus só está usando ele God is only using him para me manter naquilo que o Senhor me chamou. to keep me in the path that he has called me to follow. Deus tem um chamado para você. God has a calling for you. Deus chamou a tua casa. God has called your home. Deus chamou a tua família God has called your family para fazer diferença nesta to geração. make a difference in this generation, Dentro da sua geração. inside of your Os generation. seus filhos farão diferença. Your children are going to make a O difference. seu casamento fará Your diferença. marriage is going to make a A difference. sua presença em um ambiente fará Your diferença. presence in an environment is going to make a difference. Assim, eu não sei se você já ouviu isso. I don't know if you've heard this. De repente você entra num ambiente e uma pessoa diz assim, nossa, All of a sudden you go into a place and eu vejo algo other people diferente say, em oh, você. I see something different in you. Você já passou por isso? Have you gone through this? É a oportunidade It is the opportunity de você mostrar o Cristo que há em você. for you to show the Christ that lives inside you. Isso é Natal. That is Christmas. Então você percebe que nós celebramos o Natal no dia 25 de And dezembro. so you see that we celebrate Christmas on the 25th of December, Mas todas as vezes que nós celebramos a Cristo na nossa vida, but every time that we celebrate Christ in our lives, isso é Natal. that's Christmas. Isso é valor de Natal. That's the values of Christmas. Então nós não podemos resumir a história de Jesus de nascimento, a So crucificação, we can't just summarize the life of Jesus from birth to crucifixion no dia 25 de dezembro. to just keep it all on the 25th of December. Talvez você diz assim, não, mas nós celebramos a morte na Páscoa. Oh, but you may say, oh, we celebrate his death on Easter. Mas seria muito pouco só 2 dias. But it would be too little to celebrate it Perto de in only 2 days. Tudo que ele tem construído na nossa vida. Seeing all that God has been building in our lives, it would be too little. Amém? Amen. Então, todas as vezes que eu celebro ao Senhor, And so every time that I celebrate the Lord, é quando eu torno vivo o Cristo que há em mim. it's when I bring to life the Christ that lives inside me. Quando, guiados por Deus, When guided by God, a nossa Belém chega. our Bethlehem comes. A sua Belém chega. Your Bethlehem Quando comes. nós somos guiados por Deus. When we're guided by God, A nossa bênção acontece. our blessing happens. Talvez o ambiente não é o melhor. Maybe the environment isn't the best. O lugar não é o melhor. Maybe the place isn't the best. Mas a bênção But the acontece. blessing happens. Porque naquele estábulo, Because in that stable, naquele coxo, in that manger, nasceu o Rei das Nações. the King of the nations was born. Nasceu o Filho de Deus. The Son of God was A born. bênção maior The biggest que este blessing, mundo poderia the provar. biggest blessing that this world could taste, O ambiente, the environment, o lugar, the place, não determinou quem ele era. didn't determine who he Porque was. ele era e é e há de ser Because o he Rei is- dos Reis. He De was, he eternidade, is, and is à going to be eternidade. the King of Kings from eternity to eternity. Assim é você. And the same with you. Você tem uma identidade. You have an identity. Você é filho do Rei dos Reis. You are the son of the King of Kings. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. He is the first amongst many brothers. Ele é o primeiro nascido de mulher. He's the firstborn of woman. E nós somos And we are seus irmãos. his brothers, his Nós somos siblings. pertencentes à família do Pai Eterno. We belong to the family Você of the faz living parte dessa God. família. You belong to this Você tem family. o DNA de Cristo. You have the Você DNA of carrega o Christ. Espírito You carry the Spirit que conduziu Jesus that guided Jesus desde o seu nascimento from his birth até a sua morte e ressurreição. to his crucifixion and resurrection. Ele foi e sentou à direita do Pai, He went and sat down on the right hand of God, mas deixou o seu Espírito but left his Spirit
sobre nós, over us, em nós, in us, para estender so that we may extend aquilo que começou no seu nascimento. what began in his birth. O céu está em movimento, The heavens are in movement, em amor, in love, pela sua vida, pela minha for vida your life, for my life, e por aqueles que estiverem ao nosso and for all redor. of those that are around us. Não deixe que o ambiente Don't allow the environment venha determinar quem você é. to determine who you are. A situação que você vive The determina quem você situation, é. don't allow the situation that you're in to determine who you are. Porque o Senhor já determinou no céu Because the God has already determined it in heavens. quem é você He's already determined who you are e aonde você deve and estar. where you should be. Então nada deste mundo And so nothing in this world pode estar acima daquilo que o Senhor já determinou ao teu respeito e ao meu respeito. can be above what God has already determined in respect to you and in respect to me. E isso é Natal. And that is Christmas. Lembre-se, Remember, de um estábulo from a manger para o governo do mundo. to the government of the world, De dentro da realidade onde você saiu from the reality in which you left para sacerdócio real. to the royal priesthood. Esse é o plano de Deus. That is the plan of God. Você é o que a palavra de Deus diz que You você are é. what the word of God says you are. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. You have what the word of God says you have. Você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. You can do what the word of God says you can. E o que o Senhor diz ao seu respeito? And what does the Lord say Você é towards you, filho, about you? You are son. sacerdócio real. You are a royal priesthood. O que você tem? Você tem toda What a do you herança have? You have all the inheritance conquistada na cruz. conquered on the cross. E o que você pode? And what can you do? Tudo posso naquele que me I can fortalece. do all things in He who strengthens me. Tudo posso, I can do all things, mas nem tudo me convém. but not all of them Mas tudo are. posso. But not all of them are good for me. But I can do everything. Então celebre este Natal And so celebrate this em Christmas comunhão com a sua família, in relationship and fellowship mas with your trazendo na family, sua memória but bringing to your memory a celebração ao Cristo, ao Deus vivo. the celebration of Christ, of the living God. Obedeça a Deus e viva a partir deste Natal Obey God and live from this Christmas, todas as promessas que Deus tem para sua casa. from this Christmas on, all the promises that God has for your home. Mesmo vivendo neste mundo, Even living in this world, porque este mundo because this world não tem mais poder sobre a tua vida, does not sobre a minha have any vida. power over your life and my life. Os céus estão em movimento The heavens are in movement, nesta hora, and at this time, ao teu favor, in your favor, ao meu favor. in my favor. Já estou encerrando. I'm already finishing. A palavra do Senhor diz que os anjos The word of God says that the angels, ansiavam por estar no nosso lugar, they desired to be in our place para poder tornar real to bring into reality a manifestação do reino de Deus na terra. the manifestation of the kingdom of God on earth. Mas o nosso Deus, que é de eternidade a But our eternidade, God that is from eternity to eternity, ele olhou para você, He looked at you, olhou para mim, He looked at me para a história da sua família, for the history of your family, e ele falou assim: and He said, eu quero ele, I want you, eu quero ela, I want her para tornar o meu reino to bring into reality real na terra. the kingdom of God on earth. Nós temos essa autoridade. We have this authority. Nós somos autorizados para isso. We're authorized to do this. Amém? Amen. Que Deus abençoe a sua vida. That the Lord may bless your life. Que Deus abençoe a minha vida. That the Lord may bless my Que Deus life. abençoe a sua família. That the Lord may bless your family. Que Deus abençoe o seu Natal. That the Lord may bless your Christmas. E eu quero, em nome de Jesus, And I want, in the name of Jesus, liberar uma palavra profética sobre a sua to vida. give out a prophetic word over your life. O ano de 2025 The year of será 2025 ano is going to be a year de grande colheita neste lugar. of a great reaping in this place. Por que eu estou falando isso? Why do I say this? Porque eu recebi essa palavra. Because I got this word. Então não tem como eu This word was colher given to me, and so I can't reap em outro lugar. in another place. Eu tenho que colher onde eu estiver. I have to reap where I am currently at. Então nós vamos colher And juntos so we're going to reap together todo o fruto maduro, all the mature fruits em nome de in Jesus. the name of Jesus. Só tem mais uma coisa. I only have one more thing. Se você olhar para as mãos If you look at the hands de um agricultor, of a farmer, mesmo no tempo da colheita, even at the time of reaping, você vai ver uma mão calejada. you're going to see a hand full of calluses, Às vezes uma mão machucada maybe even a hand that's hurt pelo trabalho da colheita. by the work of reaping. Mas quando ele olha para o seu armazém, But when he looks at his storage, ele fala: he says, valeu a pena cada calo, it was worth every callus, cada ferimento, every single pain that I'm going through, porque o meu armazém está cheio. because my storage is full. Amém? O Amen. que eu estou querendo dizer? What do I want to say? Nós teremos um ano de colheita, amém? We're going to have a year of reaping, amen? Mas as mãos serão calejadas. But the hands will be full of calluses. As mãos serão calejadas. The hands will be full of calluses.
Nós vamos ter que sair do conforto, We're going to have to leave the comfort zone, da comodidade, the zone of commodity, para manifestar o reino dos céus. to manifest the kingdom of heavens. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Obrigado. Thank Que Deus you. nos abençoe. The Lord may Em bless nome de us. In the Jesus. name of Jesus.